Olá a todos, como vocês já me conhecem, me chamo Velton, sou acadêmico do curso de Filosofia da Universidade do Estado do Amapá. Então, galera, vamos dar continuação na nossa aula sobre a indústria cultural, mas agora com uma visão voltada para a indústria cultural no século XXI, na visão do filósofo Robert Kurz. Só um detalhe, se a gente for parar para pensar, o século XXI ele iniciou agora, recentemente. Então nós, e a nova geração, a geração conectada, ela está vivenciando então este século, o século XXI que iniciou recentemente. Na aula passada, a gente viu a indústria cultural na visão do ponto de vista dos filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, que ambos empregaram então pela primeira vez o conceito, o termo indústria cultural no livro A Dialética do Esclarecimento. Quem foi Robert Kurz? Robert Kurz ele foi um filósofo ensaísta alemão, que ele também faleceu recentemente. Ele faleceu em 2012, mas ele deixou um legado aí nas áreas da filosofia, que teve em seus estudos um vasto campo de conhecimento voltado para as áreas de política, economia, cultura, capitalismo, liberalismo e arte. Então ele deixa esse legado aí na história da filosofia. Então, para a gente entender a indústria cultural no século XXI, do ponto de vista do filósofo Robert Kurz, primeiro, que para ele falar sobre a indústria cultural no século XXI, ele vai fazer uma reinterpretação, um apanhado da obra Dialética do Esclarecimento de Theodor Adorno e Max Horkheimer, que especificamente do capítulo 3, que fala justamente sobre a indústria cultural, E a partir daí, ele, Robert Kurz, ele vai elaborar suas ideias, seus questionamentos, e o principal dela, como é que ele enxerga então a indústria cultural no século XXI. E os principais pontos então que podemos tirar de suas conclusões indagando, nos perguntando, o próprio Robert Kurz ele já faz isso, ele se pergunta, se as ideias formuladas por Theodor Adorno e Max Horkheimer no livro A Dialética do Esclarecimento ainda fazem sentido no dia de hoje, Então ele vai se perguntar isso. Ele vai fazer uma comparação de tempo da indústria cultural hoje, do século XXI, de 2001 para cá, com a indústria cultural lá do século XIX, quando ela foi lá empregada, pela primeira vez, por Adorno e Horkheimer, Então ele vai fazer essa comparação de tempo. Quais foram, as mudanças que ocorreram então aí no âmbito, no meio da indústria cultural. Então, seguindo uma linha cronológica, quais foram então essas mudanças, houveram ou não essas mudanças no âmbito da indústria cultural. Para Robert Kurz, houveram sim grandes mudanças aí ao longo do tempo, no meio da indústria cultural, mas também alguns conceitos, alguns termos ainda permaneceram até hoje, Alguns conceitos lá, aqueles conceitos formulados, para quem viu a nossa aula passada por Adorno e Horkheimer, eles ainda são presentes, ainda persistem nos dias de hoje, em relação à indústria cultural, Então, Robert Kurz ele vai fazer esse apanhado, essa comparação, da indústria cultural hoje no século XXI, com a indústria cultural lá do século XIX. Então, primeiro que quando a gente fala em indústria cultural no século XXI, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, a primeira ideia então que vem em nossa cabeça são as tecnologias, são as inovações tecnológicas, como os celulares, computadores, tablets, a internet principalmente. Então esse processo tecnológico, que ele já vinha ocorrendo, é uma das mudanças então que podemos destacar, que vai acarretar grandes modificações no âmbito da indústria cultural, como vamos ver. Galera, esse processo tecnológico, para quem viu a nossa aula lá atrás, em Adorno e Horkheimer,
esse processo tecnológico torna os produtos cada vez mais sofisticados, que através dos meios de comunicação de massa, né, aliás, principalmente, né, através da televisão e do rádio, que foram um dos primeiros meios de comunicação de massa que tivemos, né, desde lá do século XIX, né, pós-revolução industrial, que incentivou então o consumo. Então o consumo, a partir daí, ele já vem aumentando, né, a partir do momento que temos a disseminação desses aparelhos, né, como a televisão e o rádio. Porém, com o processo tecnológico, né, que temos aí, né, que já vem desde lá atrás, o consumo ele acaba superando então o consumo que já vinha ocorrendo, tornando-se assim maior ainda. Só que tem um fator determinante, né, por trás disso, né? A gente viu lá que a indústria cultural ela procura vender seus produtos para um público generalizado, né? A gente viu lá que a indústria cultural é a indústria da diversão das massas. Com esse processo tecnológico, a indústria cultural, ela utilizando-se disso, né? Ela não vai ser mais a indústria cultural, ela não vai ser mais a indústria da diversão apenas das massas. Ela vai procurar atingir até as camadas sociais inferiores, aquelas que detêm um poder aquisitivo menor, né? Então, esse é um dos objetivos então da indústria cultural hoje, né, que ela vai utilizar-se, né, então desse processo tecnológico para manipular, né? Então ela vai procurar atingir dessa vez ela vai procurar atingir a todos, não apenas as massas. Então, o que temos então aí, né? Então, o que foi que se tornou imutável, né? O que foi que não mudou para Robert Kurz, né? Esse consumo que vem aumentando através dos meios de comunicação de massa, né, através desse processo tecnológico, né, o poder ideológico da indústria cultural ainda é o mesmo, né, não mudou, né, até hoje é o mesmo, ainda persiste, né, o poder, né, a indústria cultural ainda é o meio de controle, o tipo de meio de controle social, né, os meios de comunicação de massa ainda são instrumentos de controle, né, agora não apenas das massas, mas como também de todos. Então temos aí a indústria cultural, né, a gente percebe nessas mudanças, essas modificações, né, que ocorreram, mas o poder ideológico da indústria cultural ainda é o mesmo, né, que para Robert Kurz isso tem um fator, né, que tudo virou, né, artigos, mercadorias para o consumo, né, tudo para manter então um sistema financeiro capitalista, né, por detrás de tudo isso. Quando a gente fala em indústria cultural no século XXI, não podemos deixar de falar da internet, né, que é um termo muito empregado aí por Robert Kurz no seu ensaio filosófico sobre a indústria cultural no século XXI. Né? A gente sabe que hoje a internet ela é um dos meios de comunicação mais utilizado pelas pessoas, né, para se comunicarem, né, tanto à distância ou para outras finalidades. Então a indústria cultural ela vai utilizar-se, né, desse mais novo meio de comunicação que Robert Kurz ele define como o mais novo meio de controle, que a internet é o mais novo meio de controle e o complexo mais avançado da indústria cultural. Então, através disso, com todas essas mudanças, a indústria cultural ela vai procurar se adaptar, né? E ela vai procurar atingir mais pessoas, né? Vai procurar atingir mais consumidores, né? Ou seja, com o objetivo também de continuar mantendo todo um sistema financeiro capitalista por detrás disso. Legal? Quando também falamos em indústria cultural no século XXI, não podemos de falar da publicidade, né? A publicidade ela é um termo muito utilizado também por Robert Kurz no seu ensaio filosófico sobre a indústria cultural no século XXI. Então, a publicidade ela é o resultado desse processo tecnológico que vem acontecendo. O que sabemos da publicidade hoje? Que a publicidade, o objetivo da publicidade, né, ela faz divulgar o produto, né, a sua mercadoria, para que no final disso obter o lucro, obter o capital. Então, os meios de comunicação de massa hoje, né, eles são financiados, né, pela publicidade, né, que
lógico, né, que se tornaram acessíveis, né, muito legal isso, mas que para Robert Kurz não passam de mercadorias, né, não passam de negócios, né, que Robert Kurz fala da publicidade que ela é a principal fonte financeira, então, da indústria cultural, né, legal? Então, o que mudou também ao longo desse tempo em relação à indústria cultural é na forma de consumir e assistir, né? É no comportamento do usuário, né? Tanto na forma de assistir quanto na forma de consumir, né? Quando esse indivíduo, esse usuário tem acesso a uma determinada mercadoria, né? Que Robert Kurz ele vai chamar de esse processo, Robert Kurz ele vai chamar de cultura do grátis, né? Como é que acontece então essa cultura do grátis que não tem nada de grátis, né? Por trás disso, né? E essa cultura do grátis, ela se dá hoje em dia, né? Com todas as tecnologias que temos, ela se dá através das redes sociais, né? Principalmente das redes sociais, na qual o indivíduo ele tem acesso a um determinado tipo de cultura, a um determinado tipo de arte, propaganda, né? Ou seja, ele está no seu mais puro conforto, né? No seu mais puro conforto, vamos dizer assim, né? Então ele vai ter acesso a essa determinada mercadoria, né? Com a ideia de que ele não está pagando para ter acesso, né? Essa é a cultura do grátis que a gente fala, né? Então ele fica com essa ideia de que ele não está pagando, né, para ter acesso a ela, mas que na verdade ele está sim, né? E o Estado ele cobra, né, desse usuário, né, através dos impostos. Então essa é uma das funções da indústria cultural, né? É uma forma de controle, né, da indústria cultural da qual o indivíduo ele não percebe, né, na qual ele não vai perceber, né, que para ele ali é tudo grátis. Então o poder de controle, de manipulação da indústria cultural está nisso, né? Então com isso, o indivíduo ele passa aquela ideia de que a indústria cultural ela foi feita para todos, né? Mas que ela é assim de graça, né? Então, o indivíduo está no seu mais puro conforto, né? Ele não se preocupa mais nem com o valor dessa mercadoria, né? Que para ele o importante é consumir, né? É fazer parte do espetáculo, né? É o consumo pelo consumo que a gente fala hoje em dia, né? Que vira até acabando uma questão de status, né? Hoje as pessoas consumem apenas por consumirem, né? Mas que na verdade elas estão ali contribuindo, né, para manter todo um sistema financeiro capitalista por detrás disso, né? Então a gente percebe que a indústria cultural, ela desde lá do século XIX, né, até os dias de hoje, ela nunca perdeu a sua essência, né, de acordo com Robert Kurz. Ela nunca perdeu a sua essência, num sentido lógico, negativo, né? O seu poder de controlar, manipular, né? E controlar seus usuários, né? Ou seja, com todas essas mudanças, né? A indústria cultural ela sempre vai procurar agradar os seus consumidores, né? Então, pessoal, em relação à indústria cultural no século XXI, é isso, né? Para vocês compreenderem um pouco melhor sobre o tema indústria cultural, eu gostaria que vocês acessassem, né, o vídeo da nossa aula passada que fala sobre a indústria cultural também, né, na visão de Theodor Adorno e Max Horkheim. Tenho certeza que você assistindo o vídeo da aula passada vai ajudar muito, né, vocês compreenderem também melhor a aula de hoje, né, da indústria cultural no século XXI. Então, eu agradeço, né, e muito obrigado.